Fala aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Feliz ano novo para você e para sua família, que Deus abençoe. Que esse ano seja um ano de novas expectativas, um ano de vários sonhos, de vários projetos e principalmente questão de consciência. E é por isso que eu queria trazer muito esse vídeo para vocês, importante. Eu separei um estudo aqui para um ano a gente começar diferente, pessoal, para que a nossa mente seja diferente esse ano. Ano novo, consciência nova. Como expandir o conhecimento e viver 2026 com um propósito. Mais um ano novo e um novo nível de consciência. O ano novo não é apenas uma mudança no calendário. Ele representa a oportunidade de mudar a forma como pensamos, sentimos e agimos. Uma consciência nova não nasce do acaso, mas da decisão diária de crescer, aprender, alinhar a mente, o coração e o espírito. Pessoal, quando chega essa data de dezembro, final de ano, às vezes as pessoas elas comemoram apenas mais um ano de promessas, um ano de novos sonhos, novos objetivos, um ano que eu vou fazer, um ano que eu vou botar no papel. Mas não é apenas isso, pessoal. Todo ano é uma nova chance de fazer algo diferente, uma chance de libertar a sua mente de padrões repetitivos, de hábitos destrutivos que te aprisionaram por muito tempo. Não é apenas um calendário. Muitas vezes é um recomeço de algo. Muitas vezes o ano anterior sempre ensina algo pra gente. Durante a nossa vida a gente sempre tem algum tipo de ensinamento. Seja alguma coisa que às vezes um plano que não deu certo, ou às vezes em questão de espiritual. Eu, por exemplo, esse ano consegui estudar cada vez mais o lado espiritual. Deus foi trabalhando na minha vida, na minha mente. E o 2025 foi um ano que eu fechei ciclos, foi um ano que eu rompi amizades, um ano que eu me afastei de algumas pessoas que já não agregavam mais no meu caminho. E cada vez mais eu comecei a buscar conhecimento, sabe? Expandir a consciência. Entrar em 2026 com consciência renovada é escolher não repetir padrões antigos, mas permitir que Deus e o autoconhecimento conduzam um novo modo de viver. Ou seja, pessoal, às vezes na nossa vida a gente se questiona porque algumas coisas não dão certo. Mas é questão de ciclos. Às vezes a gente toma uma decisão, a gente não aprende com aquele erro, a gente continua insistindo em coisas que Deus falou pra gente não continuar. Em hábitos, vícios, caminhos, pessoas que Deus já falou corta, mas a gente continua insistindo. Então isso é repetir ciclos. E muitas vezes a gente precisa quebrar esse padrão de ciclos, sabe? O que é a consciência? A consciência é a capacidade de perceber quem você é de verdade. Entender seus pensamentos, emoções e atitudes. Reconhecer o que te aproxima ou te afasta do seu propósito. Uma consciência expandida enxerga além de medo, da ansiedade e da comparação. Quando a consciência cresce, a mente amadurece e o espírito se fortalece. Identidade, pessoal. Eu por muito tempo, às vezes na nossa vida, a gente fala, pô, o quanto de conhecimento eu tenho, o que eu sei fazer, que instrumento eu sei tocar, que matéria eu sou bom, qual que é o meu trabalho, o meu cargo, o meu nome, o que eu aprendi, o meu currículo, mas nada disso. Quem é você de verdade? Diante de Deus e diante das outras pessoas. Já parou para analisar que muitas das vezes a gente coloca máscaras, a gente finge ser que não somos para agradar outras pessoas. Às vezes a gente tem medo de se expor na internet, por exemplo, como eu tive por muito tempo, de medo de ser eu mesmo. Todo travado, todo com medo, sempre esperando estar pronto para tudo, mas muitas das vezes a gente não vai estar pronto para tudo. A gente vai ter que tomar uma direção, um posicionamento, para que Deus venha trabalhar na nossa vida. Às vezes para mim gravar vídeo aqui é difícil, às vezes eu não sei o que falar, mas eu sempre peço direção a Deus. Deus fala, faça, continua. Porque eu sei que tem pessoas que precisam às vezes. Porque foi através de vídeos assim, até mesmo quando eu estou conversando com vocês, eu aprendo algo novo, sabe? Então, é entender os seus pensamentos, suas emoções e atitudes, pessoal. Que muitas das vezes a gente é baseado na emoção, na impulsividade, sabe? A gente não pensa na hora de agir, na hora de tomar uma decisão, e muitas das vezes a gente toma decisões precipitadas, sem pensar duas vezes. E o propósito? O meu propósito era ajudar outras pessoas. Eu sempre gostei de ajudar as outras pessoas, de um conselho, de uma mensagem, de conversar com elas. E isso é algo que me traz sentido para essa vida, sabe? É muito bom, é muito gratificante para mim poder ajudar de alguma forma. Até mesmo porque me ajudou por muito tempo, pessoal. Quando Deus colocou pessoas assim no meu caminho. Uma consciência expandida chega além do medo, da ansiedade e da comparação. Essas três coisas aprisionam a gente neste século. Medo, ansiedade e comparação.
A nossa vida, a comparação, a nossa vida é diferente. Cada caminho é único. Você tem que comparar com você mesmo e com o antigo eu que você era no passado. Cada dia buscar melhorar, evoluir como ser humano. Sabe? O medo atrapalha a gente fazer muitas coisas, pessoal. O medo é totalmente ao contrário da fé. Sempre o medo de tomar um caminho novo, medo de romper laços, medo de tomar uma atitude, de fazer isso, fazer aquilo. E muitas das vezes o medo, ele impede de você ver coisas boas, de caminhos novos, de coisas melhores do que a zona de conforto muitas das vezes oferece. É a ansiedade, a pressa de tudo, resolver tudo, querer tudo alinhado. E quanto mais você tenta controlar as coisas, mais as coisas fogem do seu controle. Então aprenda a entregar nas mãos de Deus. Não permita que a ansiedade, que a pressa, que essa venha, sabe, fazer você viver sempre no desespero e no alerta. Porque não vai resolver nada, pessoal. É perda de tempo. A ansiedade é uma perda de tempo, é uma armadilha, né? Porque precisamos de consciência nova. Muitas pessoas entram no novo ano com a mesma mentalidade, os mesmos hábitos e as mesmas frias emocionais. O resultado é ver versículos repetidos. Uma consciência nova permite quebrar padrões de culpa e autossabotagem, discernir melhor pessoas, ambientes e decisões, ter paz interior em tempos difíceis, crescer espiritualmente e intelectualmente. Não é o que o ano não é o ano que muda a vida, é a consciência que muda o rumo. Consciência que muda o rumo. A gente sempre fala, cara, que o outro ano vai ser diferente, mas você vai lá e faz a mesma coisa, os mesmos comportamentos. Mas não, tudo começa aqui, pessoal. Quebrar padrões de culpa e autossabotagem. Aí a gente toma uma decisão ali, a gente vai se sentir culpado. Mas ora a Deus, peça perdão. Se você às vezes magoou alguém, fala alguma coisa, peça perdão a essa pessoa, mas não fica ruminando isso. A gente é humano, pessoal. A autossabotagem, muitas vezes a gente toma decisões, comete erros, mas a gente fica ruminando, sabe? Eu poderia ter feito melhor, poderia ter feito isso e aquilo, mas a verdade é que já foi, já aconteceu. Aprenda com isso e melhora na próxima vez. Discernir melhor pessoas, ambientes e decisões. Quando a gente está no ambiente errado, com pessoas erradas, pessoas que jogam nossa frequência e energia lá embaixo, a gente fica cansado mesmo. A gente acaba sendo influenciado por isso. Então aprenda, peça direção a Deus e discernimento para que você venha escolher pessoas certas no seu caminho. Filtrar as amizades, filtrar relacionamentos. Crescer, ter paz interior, porque às vezes o mundo pode estar caótico, pessoal. Mas a paz interior, a paz que excede todo entendimento, é isso. Permitimos que Deus traga sua paz à nossa vida. Não se desesperar, porque o mundo sempre vai... Esse mundo aqui é sofrimento e aprendizado. Sofrimento, aprendizado e corrida. Sofrimento, aprendizado e corrida. É tudo isso. Então, a paz interior é que nos dá forças para continuar quando tudo desmorona. Expandir o conhecimento em 2026. Conhecimento não é apenas informação, é transformação aplicada. Conhecimento mental. Leia livros que desafiam sua forma de pensar. Estude temas como inteligência emocional, disciplina e propósito. E inteligência emocional é algo que todo mundo devia estudar, principalmente o cristão. Porque hoje em dia o cristão ele é muito escravizado pelas emoções, pelos desejos, pelas impulsividades dele. Principalmente relacionamentos, pessoal. Hoje em dia, às vezes a pessoa, por dependência emocional, carência, ela acaba aceitando qualquer coisa na vida dela. Então a inteligência emocional é algo muito importante que toda pessoa devia estudar. Disciplina é algo que é inegociável. Às vezes para você começar um trabalho novo, cuidar do seu corpo, ter um relacionamento com Deus, disciplina. E propósito. Todo mundo tem que ter um propósito. Porque às vezes a gente, a minha vida é ganhar dinheiro, casar, fazer isso, fazer aquilo. Aí bate aquele vazio. Qual que é o meu propósito? Por que eu estou aqui? Começa a se questionar, né? Aprender algo novo, uma habilidade, um idioma, uma área profissional. Pessoal, principalmente quando você começa Eu gosto muito dessa parte da teologia, sabe? Do lado espiritual. Mas é sempre bom aprender alguma coisa nova, sabe? Às vezes um idioma, um instrumento, coisas novas sempre traz um alívio, uma sensação de motivação, sabe? Então, aprenda novas habilidades. Conhecimento emocional. Expandir a consciência emocional envolve reconhecer sentimentos sem culpa, entender gatilhos de ansiedade e medo, aprender a pausar antes de agir. Reconhecer sentimentos de culpa. Muitas das vezes a culpa, pessoal, é algo que existe, que a nossa mente fica, sabe, martelando naquilo. E muitas das vezes é algo usado pelo inimigo. Então, se você verdadeiramente se arrependeu, segue em frente, aceita o perdão de Deus.
E se você precisa perdoar alguém, perdoa. Ou se você precisa se acertar com alguém, se acerte e continua. Não fique ruminando esse sentimento de culpa. Entre negativos de ansiedade e medo, às vezes as redes sociais, TikTok, hoje em dia, o mal desse século, as redes sociais elas fazem isso propositalmente. Sabe, hoje em dia o conteúdo negativo, o conteúdo que adoece as pessoas são o que mais aparece pra gente. Então aprenda a filtrar, aprenda, sabe, separar as coisas. Ver coisas positivas, coisas que te trazem paz. Muitas das vezes a gente mesmo procura com as nossas próprias mãos aquilo que só traz ansiedade e medo. Então aprenda a ver conteúdo que te traz algo que agregue conhecimento, alegria, paz, o espiritual. Aprenda a pausar antes de reagir. Às vezes você está num momento de raiva, às vezes você está tomando uma decisão. Pense, pessoal, faça uma oração a Deus. Sempre faça uma oração a Deus. Sabe? Nunca tome uma decisão baseada na emoção e na impulsividade. Não reaja sem pensar, senão as consequências vêm depois. Um conhecimento espiritual, uma consciência nova começa no espírito. Práticas essenciais, tempo de oração e silêncio. Leitura da palavra com reflexão, não pressa, busca a direção antes de agir. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos 12:2. Consciência nova começa no espírito. Pessoal, muitas vezes Deus fala conosco no nosso interior. Mas às vezes a gente precisa desse tempo de oração e silêncio para ouvir a voz de Deus. Deus, Ele quer um relacionamento com seus filhos. Ele quer uma intimidade. Deus não quer religiosidade, performance, perfeição, aquela vida de religioso, de, sabe, não. Relacionamento e intimidade. E conforme você vai buscando mais intimidade com Deus, tempo de oração e silêncio com Ele, mais você vai entendendo o que Ele quer trabalhar na sua vida, porque às vezes o mundo tampa nossos ouvidos, mas quando a gente separa um momento para falar com Deus, é aí que Ele trabalha na nossa vida, a gente consegue ouvir a voz dele. E fala, não vos conformei com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então tudo começa aqui, pessoal, porque o mundo ensina totalmente ao contrário. Performance, dedicação, sabe, tipo, fica sempre naquela questão da aparência, disso, de aquilo, de habilidades, talentos, mas não. Nós que buscamos a Deus, que entendemos, sabe, o agir dele na nossa vida, relacionamento, intimidade. Chave para 2026. A mente é o campo de batalha. Pensamentos mal cuidados geram ansiedade, medo e estagnação. Para renovar a mente, escolha com atenção o que você consome em conteúdos, conversas e ambientes. Evite comparações, alimente pensamentos de verdade e não de suposição. Exercício prático. Todo pensamento que gera medo questione. Isso é fato ou imaginação? Muitas das vezes, os conteúdos que a gente consome, conteúdos negativos, conversas e ambientes, só joga a nossa energia lá embaixo, pessoal. Aí a gente fala, por que eu não tenho um ânimo? Por que eu não consigo fazer nada? Por causa disso. Por causa do ambiente, da nossa energia, frequência. Em ver coisas negativas, coisas que, sabe, só acaba enchendo a nossa cabeça de lorota, de coisa. Então, aprenda a ver bons conteúdos, ter umas conversas saudáveis com as pessoas e ambientes que te elevam, que fazem você crescer. Evite comparação, porque a sua vida é única e só você é responsável por ela. Alimente pensamentos de verdade, não suposição. Aquele pensamento que vem com medo, você analisa bem. Isso é fato ou imaginação da minha cabeça? Se realmente vai acontecer ou não? Sabe? Analisa, pessoal, a situação. Porque o medo, muitas das vezes o medo, quando a gente mais pensa nisso, mais a chance de acontecer. Então vigia muito nos seus pensamentos. Consciência nova gera atitudes. Quando a consciência muda, as atitudes acompanham. Você aprende a dizer não sem culpa, passa a respeitar seus limites, escolhe ambientes que geram paz, age com mais sabedoria, menos impulso, maturidade, agir com consciência, não com emoção desgovernada. Ou seja, você aprende a dizer não sem culpa. Muitas das vezes a gente faz coisas que a gente não quer fazer, a gente entra em situações que a gente não quer, por causa de querer agradar as pessoas, mas saiba pôr limites. Escolha ambientes que geram paz, crescimento, o espiritual, que desperta a sua mente, desperta a consciência, que agrega alguma coisa. Sai de lugares barulhentos, de frequências baixas, de pessoas que fofocam, que fica falando mal dos outros. Saiam desse tipo de lugar, pessoal. Vai por mim.
Haja com mais sabedoria e menos impulso. Maturidade é agir com consciência e não com emoção desgovernada. Vivendo 2026 com intenção. Não viva no automático. Defina intenções claras. Quem eu quero me tornar? Que tipo de mente desejo construir? O que eu preciso mudar para crescer? Escreva essas respostas e revisa ao longo do ano. Então você pega um caderno, anota tudo o que você quer fazer, o tipo de pessoa que eu quero me tornar, qual mente eu quero andar o ano inteiro, construir, né? O que eu preciso mudar para crescer, ou seja, hábitos destrutivos, atitudes, palavras, tudo isso escreve. E no final do ano você vê o que você mudou, o que você aprendeu. Conclusão, 2026 com um ano de expansão. 2026 não seja apenas mais um ano vivido, mas um ano de expansão de consciência, fé e conhecimento. Uma mente renovada traz paz. Uma consciência alinhada gera sabedoria. Um espírito fortalecido suscita qualquer processo. Crescer dói, mas permanece pequeno, dói ainda mais. O novo começa quando a consciência desperta. É isso que eu queria trazer para vocês, pessoal. Sabe, Deus não está dando uma oportunidade pra gente para viver apenas mais um ano repetido. Na sobrevivência, no medo, na ansiedade do que vai acontecer. A gente sabe que o mundo está cada dia pior. Porque o mundo, o tempo do mundo, como o mundo funciona é totalmente ao contrário do que a Bíblia nos ensina. Então que a gente venha despertar a nossa mente. Buscar uma vida melhor. Buscar a Deus de verdade. No profundo, na conexão profunda, sair da religiosidade, sabe, vou fazer um jejum aqui, vou orar por milagre, vou escutar oração todo dia. Não, relacionamento, posicionamento, pessoal. Às vezes vai ter dias que você não vai saber o que fazer, vai ter dias difíceis, batalhas intensas na mente, mas ore. Fuja do pecado, fuja de ambientes, de pessoas que te afastam da presença de Deus. Desperta-te do que dormes. É isso, pessoal, um ano de despertar, um ano de moldar a mente, de cortar as raízes ruins, sabe, transformar, não a aparência, mas na essência, pessoal, sabe, porque viver do mesmo jeito dói, crescimento também dói, mas você vai ver os anos passando e você vai continuar na mesma. Então permita-se que Deus transforme sua mente, transforme sua vida. Amém? Eu espero que esse vídeo tenha falado com você de alguma forma. Eu senti de trazer esse vídeo aqui porque 2026 não é apenas um ano, não. É um novo começo, é uma nova consciência e que venha a ser cada vez mais transformada. Deus abençoe você e até o próximo vídeo.